Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu final de semana, que esse sábado, preparação para a Santa Ceia, seja o melhor sábado para você e para a sua família. Esse amigo que vos fala, sou o pastor Wallace Torquato, tenho o privilégio de fazer parte da equipe de fé do missionário R.R. Soares e atualmente estamos aqui na nossa Igreja da Graça em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é um local onde o sobrenatural acontece, Nova Iguaçu é um local onde temos visto Deus operando de uma maneira gloriosa, onde temos acompanhado o testemunho de pessoas que venceram. E o próximo testemunho eu quero que seja o seu. Para tanto, basta tão somente você dar ouvido à palavra de Deus. Viver segundo o que está escrito na Sagrada Escritura. Você sabe que a fé é a arma que vence o mundo. A fé é a arma que você precisa para sair desse marasmo, sair dessa situação caótica, talvez até vexatória que você vem enfrentando. Minha amiga, não mude a sintonia do seu televisor. Meu amigo, continue conosco. Você que nos acompanha pelas mídias sociais, você que nos acompanha agora pela televisão, você que nos acompanha aí pela nossa TV. Que bacana ter você aqui conosco. Eu tenho certeza, Deus tem algo grande para fazer na sua vida e também na sua família. Queria que você acompanhasse comigo agora o testemunho do Alessandro. Alessandro e a sua esposa Vanessa, já como membros da Igreja da Graça, ouvindo a palavra de Deus, nasceu no coração deles um desejo de partir para um desafio de abrir o próprio negócio. E você sabe, no nosso país empreender não é nada fácil. Mas eu queria que você acompanhasse o testemunho do Alessandro e da Vanessa e eu já volto com todos vocês. O casal Alexandro e Vanessa já eram membro da Igreja da Graça quando Deus despertou em seus corações o desejo de abrir o próprio negócio. A gente era membro da igreja, né? E a gente despertou esse desejo no meu coração porque eu já trabalhava no ramo de vendas. A gente buscava, a gente orava, eu e meu esposo, a gente orava na madrugada, a gente pedia: Deus, fala com nós se for da tua vontade. A gente começou com um sonho, né? E o sonho de nós ter a nossa empresa, nós poder ter a nossa vida mais leve. O medo que eu tinha era de eu abrir a empresa e não dar certo. E a gente não conseguir suprir as nossas contas e o nosso aluguel naquela época. Então foi aí que, olhando, né, um culto do missionário, a gente estava almoçando, eu e minha esposa, que o missionário, quando começou o culto ali, ele disse assim: ei, você aí, né, que tem o desejo de abrir a tua empresa própria, mas você tem medo, o que você está esperando se Deus já deu a confirmação? Foi daquele dia que eu olhei para minha esposa e disse para ela, eu olhei para ela e fiquei espantado, porque era o que eu precisava, era o que eu estava buscando em Deus, era essa resposta. Deus nos abençoou, assim, dando a certeza, através do missionário, de um culto que a gente estava assistindo. Em 2018, guiados pela direção de Deus, o casal começou a empreender com vendas de produtos e utilidades para casa. Graças a Deus, de volta estamos. Olha, não é fácil, hein? Como nós falamos anteriormente, empreender no nosso país é até razoável, entender a insegurança que o Alexandro, né, ele tinha. Mas você sabe que a fé, Davi disse que com Deus nós saltaríamos muralhas, com Deus nós venceríamos inimigos. E é exatamente isso que o Alexandro e a sua esposa conseguiram fazer. Você sabe que empreender, ter o seu próprio negócio, viver do seu próprio esforço, não é nada fácil. Mas quando você mantém uma fé sólida em Deus, na palavra de Deus, o impossível torna-se possível. Falando sobre isso, acompanhe agora uma pesquisa do Datafolha com o Sincred. Eles fizeram uma pesquisa, os dois institutos juntos, e olha só o que eles falam sobre o desafio de empreender. Vamos acompanhar essa matéria jornalística e eu já volto com todos vocês. Segundo pesquisa da Sincred, em parceria com o Instituto Datafolha, 46% das pessoas que ganham até 2 salários mínimos se consideram altamente prósperos. A porcentagem cai para 32% entre aqueles que ganham mais de 10 salários mínimos. De acordo com dados da Sincred, a prosperidade tende a aumentar com a idade. Entre jovens de 16 a 24 anos, apenas 28% se veem plenamente prósperos, enquanto entre pessoas com 60 anos ou mais, esse índice chega a 49%. Conforme estudos do Datafolha, 47% da população brasileira sente que está prosperando, outros 23% se consideram plenamente prósperos e apenas 3% afirmam não
pensar sobre o tema. Ao não alcançar a prosperidade, pessoas podem desenvolver problemas de saúde mental, além de baixa autoestima, insônia, impacto no sistema imunológico e cardiovascular, podendo provocar conflitos familiares e isolamento social. De volta estamos, graças a Deus. Olha, para você prosperar, crescer no Brasil não é fácil. Você vai até acompanhar comigo agora um bloco aqui, o Doutor Responde, falando sobre as dificuldades de prosperar, de enriquecer, seja como empreendedor, seja como assalariado, não importa. Mas prosperar não é nada fácil, não é verdade? Vamos acompanhar o que o doutor fala agora, esse especialista vai falar, e já eu volto com todos vocês. A prosperidade é um termo muito amplo. Ela se refere à saúde, harmonia familiar e também à parte financeira. E acontece quando você tem um rendimento mensal que você consegue custear a sua vida e ter sua reserva, ainda conseguir fazer sua viagem, conseguir investir em algo sem ter apertos. É você, de forma bem popular, seria você conseguir pagar suas contas e sobrar um dinheiro. Isso não considera-se uma prosperidade, mas sim uma estabilidade. Prosperidade é quando você vai além, você consegue ter um rendimento maior, os seus custos são menores, você consegue investir, você consegue multiplicar esse dinheiro, você consegue fazer com que você não tenha falta de nada e aquilo que você deseja, você consiga comprar, adquirir. Mas a questão e o perigo dentro da psicologia é o quanto essa pessoa está preparada ou para ganhar mais ou para ganhar menos. Porque no momento em que ela ganha mais, ela pode gastar mais e se endividar ainda muito mais, porque ela não teve a estrutura para ter um rendimento maior. Essa estrutura mental, cognitiva, que é importante nessas oscilações da vida financeira de uma pessoa. Graças a Deus, de volta estamos. Você acompanhou aí as palavras do especialista? Você acompanhou? Mas você sabe, minha amiga, meu amigo, para algumas pessoas ela acha que prosperar é um sonho muito distante. Ela acredita que enriquecer, prosperar, seja na sua área de atuação, você é funcionário público, você é assalariado, você é um empreendedor, você é um autônomo, alguém diz, mas prosperar é algo muito difícil. Não é não. Olha só o que diz a Bíblia. O Senhor Jesus, ele fala assim, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus fala assim, eu vim, o mal, o ladrão vem senão a roubar, matar, destruir, mas eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Se você tiver Jesus na sua vida, você vai prosperar. Se você tiver Jesus na sua vida, e não é só prosperar economicamente não, tá? Não é só prosperar, porque não adianta ter dinheiro e não ter uma família para usufruir desse dinheiro. Não adianta ter dinheiro e não ter saúde para gozar desse dinheiro. Não adianta nada. Não adianta você ter dinheiro e não tem saúde. Você ter dinheiro e não ter autoestima. Tem pessoas riquíssimas querendo se jogar da sua cobertura. Tem pessoas riquíssimas com muito dinheiro, mas gastando tudo para tirar o filho da cadeia. Então não adianta. O plano de Deus é que você prospere, que você tenha paz, prospere e tenha vida, vida com abundância. E para isso, neste domingo agora, neste domingo, Dia das Mães, Santa Ceia, Dia das Mães, nós estaremos buscando a presença do Altíssimo amanhã, mais exatamente amanhã, aqui na Avenida Getúlio de Moura, 1266, no centro da cidade de Nova Iguaçu, nós teremos 4 horários. 4 horários especiais para buscar a força de Deus, para adorar ao Senhor, para, receber da presença dEle na nossa vida, para que você prospere em tudo. O Alexandro e a sua esposa Vanessa prosperaram, mesmo com os desafios de empreender, mesmo com os desafios de vencer um gigante por dia, mas na área que eles determinaram lutar, eles venceram. Vamos acompanhar a segunda parte do testemunho do Alexandre e da Vanessa, e eu já volto com todos vocês. Financeiramente, para começar a abrir, a gente não tinha condições financeiras, mas Deus começou a abrir portas para nós, que eu comecei a conseguir prazos. Então eu trabalhava com a mercadoria e com o dinheiro das próprias empresas. Na hora que nós comprávamos antes, era meia dúzia e a gente comprava assim, nosso depósito era em cima de uma cama.
Ali a gente organizava nosso depósito. E ali a gente foi começando a crescer. E hoje a gente tem fornecedores, os mesmos fornecedores que as lojas têm, a gente tem. Então a gente trabalha com cama, mesa e banho, imóveis e eletro. E sem falar, né, em ser ofertante, dizimista, né, fazendo propósito de oração, propósito, né, de oferta, né, e Deus abençoando, abrindo as portas. Deus foi provendo assim de uma forma extraordinária, né. A gente conseguiu adquirir a nossa primeira casa própria. E aí a gente construiu a casa com o dinheiro que a gente recebia das mercadorias, e a gente fez muito além daquilo que pensamos, imaginamos na nossa casa. Então só que chegou um certo momento que em 2024 a gente já não estava tendo espaço e local na nossa casa para colocar o nosso depósito, para administrar e realocar nossas mercadorias. Aí a gente orando, tudo colocando em oração, pedindo para Deus sabedoria. A fidelidade a Deus gerou bênçãos sem medidas na vida do casal. Em 2025, eles se mudaram para uma casa ainda maior, enquanto a primeira se transformou em mais uma fonte de renda. Graças a Deus, hein? Que bacana, hein? Que bacana! A Bíblia diz que Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Sabe o que diz o Salmos capítulo 34? Olha só o que o salmista, ele fala para mim e para você, Salmos capítulo 34, versículo 19. Ele fala assim, ó, o justo passa por muitas adversidades. O justo, ele passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Sabe quem é o justo que a Bíblia considera? O que vive da fé. Sabe quem é o justo? É aquele que não considera as suas limitações, as suas dificuldades, mas considera o que está escrito aqui, ó. O que está escrito aqui, ó. O que está escrito aqui, na palavra de Deus. Se apoia nisso, se firma nisso. Esse é o justo. Vai passar por muitas lutas, vai passar por muitas adversidades, mas o Senhor vai livrar de todas. Por isso, minha amiga, meu amigo, você que está afastado da presença de Deus, achando que dá para viver sem Ele, volta amanhã. Volta, vem se reconciliar amanhã. O Pai não quer te condenar, não quer te jogar em rosto os seus erros. Não, Ele quer mudar a sua vida. Você que nunca pisou os pés numa igreja evangélica, vem amanhã. Nós estaremos aqui na Avenida Getúlio de Moura, 1266, te ensinando isso aqui, nada mais. Trazendo essa revelação aqui. E crendo que Deus vai mudar a sua história, vai te fazer vencer, como fez o Alexandre e a Vanessa vencer. E falando sobre isso, vamos acompanhar a última parte do testemunho do Alexandre e da Vanessa, e eu já volto com todos vocês. A gente chegou nessa casa onde a gente está no dia de hoje, né? Que hoje a gente tem o quê? A casa em cima e o depósito embaixo. Com os cômodos que a gente queria, com um quarto de hóspede, com a cozinha, com um espaço lá embaixo, né? Com lavanderia, com churrasqueira na cozinha, um quarto para a nossa filha, que a nossa filha não tinha quarto na outra casa, né? A gente tinha 2 sonhos e uma palavra, né? Os 2 sonhos eram a nossa empresa e a casa própria. Eu não tinha nada do que eu tenho hoje se eu não fosse fiel a Deus, né? Hoje eu sou dizimista e ofertante da casa de Deus, e Deus tem nos prosperado e aumentado o nosso patrimônio, nos dado crescimento na nossa empresa e nas nossas vendas. Sonho de nós ter um filho. E eu tinha, né, o ovário policístico, e eu fazia tratamento anual, e a doutora até sugeriu, né, que eu fizesse uma cirurgia para retirar, e eu repreendi, disse, não aceito fazer uma cirurgia, fazer um tratamento para me ter, né, a minha filha. E nós colocamos em oração, eu e meu esposo, não, Deus vai nos dar a nossa filha. Julho de 2020 eu engravidei, para honra e glória do Senhor, não precisei passar por procedimento de cirurgia, nada. A nossa filha é uma bênção nas nossas vidas. Deus na nossa vida é importância, é tudo aquilo que a gente mais precisa. E não tem uma alegria maior que a palavra do Senhor ser cumprida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Graças a Deus, que bacana, hein? Com Deus não é só ter dinheiro, não é apenas ter a realização profissional. Com Deus Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. E ó, o justo passa por muita adversidade, hein? Imagina, depois de ganhar dinheiro, prosperar, casa própria, casa nova, agora não tem uma criança para bagunçar a casa, aí não tem graça. Agora não tem criança para bagunçar, para alegrar, aí não tem graça, sabe? E havia uma impossibilidade, Deus prosperou. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a sua luta, mas amanhã nós estamos vivendo uma caminhada de fé aqui em Nova Iguaçu, que é o domingo
da intervenção divina, o domingo da intervenção de Deus naquela área da sua vida que você diz assim: pastor Wallace, já tentei de tudo que foi possível na minha capacidade humana, eu já tentei. Olha, acompanha aí na sua tela, tá vendo? É isso que nós vamos estar fazendo. Nós consagramos essas águas, sabe? Pedimos a Deus que colocasse nessas águas a virtude do poder dele, para quando você beber desta água, quando você levar para um familiar que está internado, quando você levar para alguém impossibilitado de caminhar até a igreja, e essa pessoa beber desta água, venha a intervenção de Deus. Venha sobre a vida dessa pessoa, intervenção do alto, para que ela venha vencer, tá bom? Por isso, amanhã, 8 horas da manhã, o primeiro horário. Depois temos 10 da manhã, às 15 horas, bem como às 18 horas, em todos os horários, aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, na Avenida Getúlio de Moura, 1266. Falando sobre isso, vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu tenho aqui em mãos um copo com água, pega aí o seu, pega um copo com água se você puder, ou então se aproxime do seu televisor, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, que eu venho diante da tua presença, Senhor, unindo a minha fé com centenas e milhares de pessoas que nos acompanham através dessa programação, seja pela televisão, seja pela mídia social. E eu peço ao Senhor, visite essa pessoa para que ela saia desta situação tão caótica, humilhante e vexatória, que ela tenha força para vencer. Para tanto, consagre esta água, que seja ela o remédio que ela precisa para o corpo e para a alma. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém. Diga graças a Deus, graças a Deus. Beba da sua água aí aonde você está. Eu acredito que nesse momento você já recebe paz, neste momento, mas essa obra ainda pode ser completa. Por isso, amanhã eu te aguardo aqui na Avenida Getúlio de Moura, número 1266, no centro da cidade de Nova Iguaçu, tá bom? Olha, estamos chegando aos momentos finais da nossa participação, mas antes, deixa eu te fazer um pedido. Se de alguma forma essa programação te ajudou, compartilhe com seus familiares e amigos. Nós estamos no Instagram através do @palavraurgente e no YouTube palavraurgente.com. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Forte abraço, até a nossa próxima participação. Aqui perto de mim, com tua presença, vem, me faz sentir tão bem.